fechazinho aqui. Já vou fechar. Obrigado. Pessoal, então estamos em 29 pessoas, mais uma vez agradecidos pela presença de todos. Que a gente possa, assim, então, fechando nossos olhos, nos acomodar confortavelmente, respirar profundamente, desligando de todas as nossas preocupações do mundo lá fora, apesar de estarmos em nossos lares, mas que possamos, assim, imaginar que estamos num centro espírita, todos unidos, reunidos, com os mesmos sentimentos elevados, imaginando a presença do nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, que sempre nos acompanha, nos acolhe, nos orienta para traçarmos o melhor caminho. Com ele vamos nos elevando, nos ligando aos mentores da nossa casa, Casa Seara de Jesus, que estão em todos os nossos lares, protegendo também os nossos lares, as nossas famílias. Com ele, com os mentores, vamos nos elevando, nos ligando à Mãe de Jesus, a quem tomamos como mãe, nossa Mãe Maria, sentindo toda a sua proteção, seu amor de mãe, que possamos assim nos sentirmos acolhidos em seus braços. E assim, envolvidos pelo seu amor, vamos ao encontro do nosso Mestre Jesus, nosso modelo, que a gente possa cada vez mais sentir sua presença em nosso dia a dia, relembrarmos seus ensinamentos, e mais do que tudo, relembrarmos seu exemplo, exemplo de humildade, de caridade, que possamos também levar esse exemplo para as pessoas que estão próximas de nós, agindo da mesma forma. E com o nosso Mestre Jesus, vamos nos elevando ainda mais. E assim vamos nos ligando ao nosso Deus Criador, através da oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, boa noite a todos mais uma vez. O nosso tema do Evangelho, da preleção de hoje, é orgulho e humildade. Para que a gente possa, assim, então, refletir um pouco sobre esse tema, né, que muitas vezes é tão presente nos nossos dia a dias, a gente vai se recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, o título do capítulo 7 é Bem-aventurados os pobres de espírito. E lá, dentro desse capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte toda onde fala das instruções dos Espíritos sobre orgulho e humildade. E nesse capítulo, nessa parte onde ele fala, ele diz, esse espírito que traz essa mensagem, ele diz que o orgulho é como se usássemos máscaras para disfarçar nossas imperfeições morais. Ele traz uma comparação para nosso dia a dia, de uma forma bem tangível, que é como que se nós tivéssemos alguma imperfeição física, alguma deformidade, e usássemos roupas para esconder.
Ou seja, a gente não, a gente vai esconder, mas a gente continua com aquela imperfeição, né? Então ele diz que as máscaras que a gente usa, que orgulho é como se fossem máscaras, mas ao mesmo tempo a gente não trabalha nossas imperfeições. E daí podemos pensar da seguinte forma: por que que nos provoca tanto mal usar essas máscaras? Por que que nos provoca tanto mal sermos orgulhosos? E daí, para buscarmos entender, a gente recorre ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 785. E lá os espíritos, eles perguntam, e lá os espíritos respondem dizendo que o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos para o nosso progresso moral. Orgulho e egoísmo são os maiores obstáculos. Então a gente pode concluir, né? Se o orgulho é como se usássemos máscaras para esconder nossas imperfeições morais, então e essa resposta do Espiritismo, eles respondem que o maior obstáculo para a nossa evolução é o orgulho e a humildade. Automaticamente a gente entende que é necessário para a nossa evolução retirarmos essas máscaras. É necessário para a nossa evolução nos tornarmos mais humildes, né? Mas aí podemos pensar da seguinte forma: essas máscaras que a gente fala que é importante que a gente retire, que a gente exponha, tenha coragem de não ficar disfarçando as nossas imperfeições morais, será que isso de alguma forma não poderia estar nos machucando? Será que não poderia é, é, expor as nossas deficiências para os outros? Não poderia deixar nós desprotegidos? A gente não podia se sentir inseguro? São perguntas que muitas vezes a gente faz, porque às vezes a gente tem alguma preocupação de que quando a gente faz isso, de repente alguém vai usar isso para nos prejudicar ainda mais. E é natural que de alguma forma a gente pensa assim também, né? Essas máscaras que nós usamos, de alguma forma a gente utiliza elas para nos proteger. Mas então, se ao mesmo tempo que nós utilizamos essas máscaras para nos proteger, a gente recebe a informação que a gente precisa tirar, precisa expor, retirar essas máscaras para evoluirmos, parece que não faz muito sentido, né? Então, para que a gente possa então exemplificar isso no nosso dia a dia, vamos trazer a seguinte reflexão. Num relacionamento, né? Quando estamos de início de namoro, de repente conhecendo um menino, a menina estão se conhecendo, ela é natural que no início da relação o homem e a mulher eles expõem mais suas qualidades. Muitas vezes aqueles defeitos, de repente as suas fraquezas, eles são meio que escondidos, né? E a gente pensa assim, é, a gente pensa, então está errado agir dessa forma no início do relacionamento? De repente, a pessoa, o marido, o menino e a menina mostrarem uma personalidade que muitas vezes não é a sua, se tornarem muitas vezes educado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que lá na frente ele não é aquela pessoa tão educada. Teria alguma coisa de errado nisso? Porque imagina, será que teria interesse da outra pessoa se desde o início do relacionamento eles já se conhecessem como eles realmente são? Teria chance de esse relacionamento dar certo? São perguntas que a gente tem que pensar, né? Ou seja, aquela máscara que foi utilizada no início da relação, de alguma forma ela serviu de instrumento para que essas duas pessoas iniciassem um relacionamento. E não tem nada de errado nisso. Mas daí a gente pensa da seguinte forma: essas máscaras, elas foram necessárias para iniciar essa relação. Agora, durante a relação, qual a chance que teria de dar certo se esse casal continuasse utilizando essas máscaras? De repente, se esse marido que já passou pelo processo de namoro, já estão casados, e dentro de casa ele mostrasse uma personalidade que não é a sua, buscasse continuasse agindo da mesma forma que ele agiu lá no começo da relação. Será que teria alguma chance desse relacionamento dar certo? Será que seria um relacionamento saudável
Se eles continuassem usando aquelas mesmas máscaras? Acredito que não, né? Acredito que se no início da relação foi necessário aquela atração, é, conhecendo a outra pessoa somente, olhando os pontos positivos, os pontos negativos, as deficiências muitas vezes não foram percebidas lá no início, mas ao mesmo tempo esse relacionamento ele acaba trazendo esse aprendizado, né? Daí a gente traz um exemplo da seguinte forma: vendo na rua um casal de idosos de mãos dadas que já passaram por todos esses processos, desde o namoro, depois o conhecer, o namorar, o casar, ter filhos, e a gente vê que eles transparecem a alegria, a felicidade nesse relacionamento entre os dois, um casal de idosos. E nós parássemos eles para perguntar: como é que foi essa trajetória? Como é que foi esse início de relacionamento? O que que aconteceu? O que que atraiu ele ou ela no outro? Talvez eles diriam que a mulher fala que o homem era uma pessoa educada, que era uma pessoa carinhosa lá no início da relação. Mas depois ela vai dizer também, não, mas esse homem ali, ele era uma pessoa muito brava, ele é uma pessoa impaciente, intolerante. Talvez o homem vai falar também da mulher, que no início da relação ela era bem bonita, ela era atraente, mas depois ela, em casa, ela era braba, ela era autoritária. Daí a gente pensa nesse caso, isso que aconteceu, que ao mesmo tempo que eles começaram uma relação de forma é, atraídos pelos pontos positivos, mas ao mesmo tempo, durante a relação, eles começaram a se conhecer melhor. E onde é que a gente pensa assim no que estaria a felicidade nesse sentido, nesse relacionamento? Seria os dois terminarem a vida já nessa idade e não terem mais defeitos? Os dois estão vivendo felizes hoje, mas eles não têm mais defeito? Eles ainda têm seus defeitos. Mas por que hoje eles vivem uma leveza, uma tranquilidade? Não seria talvez porque um ou outro eles se aceitaram do jeito que eles são? Não seria porque com essa confiança que teve através dessas duas pessoas, eles começaram a expor suas fraquezas um para o outro? Uma pessoa começou a ajudar a outra pessoa em sua fraqueza, sua deficiência, entendendo que não existem pessoas perfeitas? São tudo questões que a gente precisa pensar num relacionamento, né? Estão na terceira idade, numa situação feliz, de harmoniosa entre eles, mas não quer dizer que eles são pessoas perfeitas, que não têm suas deficiências. Daí trazendo agora para o exemplo de hoje, para o relacionamento, e por isso a questão da humildade e do orgulho, o tema de hoje, e como é que está o nosso relacionamento com Deus? Que imagem nós estamos querendo mostrar para Deus? Estamos querendo mostrar uma imagem de espíritos perfeitos, espíritos que não temos mais defeitos, muitas vezes querendo barganhar com Deus, porque que a gente não tenha mais problemas, que a gente tenha um lugar reservado no céu, alguma coisa assim, porque nós já evoluímos, nós já somos espíritos superiores. Se nós pensarmos dessa forma, imaginando que as nossas deficiências já foram superadas, teria alguma chance de dar certo esse relacionamento com Deus? Teria alguma chance de nós alcançarmos a nossa felicidade? São questões que a gente precisa refletir. A exemplo do casal, né? Da mesma forma que o casal ele hoje ele vive na terceira idade de forma feliz, nós podemos ser felizes também com as nossas fraquezas. Nós podemos expor as nossas fraquezas para Deus, buscar ajuda, buscar amparo, buscar ferramentas para estar superando e nos melhorarmos e termos aquela felicidade. Quando a gente fala em nos melhorar, aprender com as nossas fraquezas, a gente não pode pensar também
exigir que a gente não vai mais poder errar. Que a gente ficar se punindo de repente quando nós erramos, porque daí a gente já vai estar entrando na questão da perfeição, né? Daí já voltamos a ser orgulhosos achando que a gente não pode mais errar. Essa cobrança excessiva que nós fazemos com nós mesmos, ela também não deixa de ser orgulho. Esse relacionamento com Deus, ele faz com que nós buscamos essa nossa trajetória nos aceitando da forma que nós somos. E aceitar com as nossas fraquezas, com nossas deficiências, sim, isso sim é um gesto de humildade. É um gesto de leveza, é um gesto de paz de espírito. E a gente volta mais uma vez naquela mensagem que é o capítulo 7, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito não quer dizer que precisamos ser perfeitos. Quer dizer que a gente precisa nos aceitar, que a gente precisa respeitar o nosso tempo, da mesma forma que esse exemplo do casal nos mostrou, que é possível ser feliz, sim, com as nossas fraquezas, então nós temos também capacidade para isso. Isso não exige de nós perfeição. Então, que essa mensagem de hoje, ela possa trazer essa reflexão para o nosso semana, para o nosso dia a dia, lembrando da mensagem de Jesus, bem-aventurados os pobres de espíritos, para que assim a gente possa cada vez mais sentir essa paz de espírito, essa paz desse exemplo que a gente vê quando vimos um casal de idosos na terceira idade andando de mão dadas, né? Sentindo aquela paz, aquela leveza, que a gente possa também sentir no nosso dia a dia, né? E cada vez mais nos aproximarmos dessa felicidade prometida por Cristo, né? Cada vez mais a gente possa ter essa felicidade no nosso relacionamento com Deus. Então, que assim seja, que a gente possa então assim nos fortalecermos e que essa reflexão possa nos fortalecer durante essa semana. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então assim vamos mais uma vez fechando nossos olhos. Agradecidos por estarmos aqui reunidos, por estarmos cada vez mais nos aproximando dos ensinamentos de Jesus, onde assim possamos trilhar o nosso caminho de felicidade, com bastante humildade, serenidade. Nesse sentimento de união, vamos todos juntos, vibrando muito amor, paz e luz para o bem universal. Amor, paz e luz para esse nosso planeta Terra. Amor, paz e luz por esta pandemia, para que assim possamos cada vez mais aprender e refletir sobre seus ensinamentos, que a gente possa extrair as coisas boas para todas as pessoas, profissionais que estão diretamente envolvidos, sejam eles médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, da alimentação, segurança, e mais do que tudo, os pacientes que ainda sofrem por esta pandemia, que possam se fortalecer, que possam sentir o amparo da espiritualidade. Vibramos muito amor, paz e luz para todas as religiões, para que seus missionários possam levar amor, carinho, consolo para nossos irmãos que estão mais isolados, carentes, sofrendo. Essa mensagem possa levar esperança. Vibramos muito amor, paz e luz para todos os líderes políticos, para que assumam responsabilidade, levando oportunidade de renda para todas as pessoas. Vibramos amor, paz e luz para a nossa cidade de Brusque e a cidade de todas as pessoas que estão aqui conosco, de outras cidades, de outros estados.
Que essas vibrações possam, assim, chegar até esses locais. Vibramos muito amor, paz e luz para os nossos lares, nossos vizinhos. Vibramos muito amor, paz e luz para o nosso trabalho, para onde tivermos a oportunidade de trabalhar. Vibramos muito amor, paz e luz por nós mesmos, para que cada vez mais possamos levar essa mensagem, levar essa luz aonde estivermos, para as pessoas que estão próximas de nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos às nossas vibrações pedidas pelos nossos companheiros desta noite. Vamos ainda manter nossos olhos fechados, a harmonia deste instante, e vamos nos unindo em coração e em sentimento, formando uma grande fraternidade. Vamos nos unindo aos benfeitores da vida maior, nos dirigindo à casa de Dr. Bezerra no espaço e as suas equipes para que possam fluidificar a nossa água, colocando em nossa água aquilo que mais precisamos para a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física. E nesse instante convido a todos a se conectar com a sua essência divina, pois todos nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Acreditamos na potência da nossa alma, quando dirigimos as nossas energias aos nossos irmãos. E a nossa companheira Gorete, nesta noite, ela pede que possamos vibrar com muita vontade, muita intensidade, pelos companheiros, pelos nossos irmãos de humanidade que desencarnaram por vários acidentes neste feriadão, pedindo a espiritualidade que os acolha, que leve conforto às suas famílias. A Sarita solicita vibrações de paz, amor e luz para a sua família. Que assim seja. Adriane Gavioli, orações para Eduardo Martins de Oliveira, Júnior e Marcos Testini. Que sejam envolvidos, então, em vibrações de paz, amor e luz. Fernanda Guimarães pede um envolvimento espiritual amoroso para sua mãe Cleusa Augusta de Almeida Guimarães. A Elaine Duarte também lembrou dos irmãos que desencarnaram neste feriado e também que possamos novamente reforçar, fortalecer essa energia em torno desses irmãos que desencarnaram. A Luciana Mari, para seus filhos e para o Paulo. A Neiva Gonçalves solicita vibrações de paz, amor e luz para o seu irmão Gilberto Luiz Gonçalves. E a nossa companheira Célia Vitti da Costa, envolvimento espiritual de paz, amor e luz para sua mãe Maria Marlene Vitti da Costa. Enfim, vamos concluindo com a nossa colega Magali Lúcia, que solicita vibrações para Heitor Henrique Marques, que é uma criança de 3 anos, que está em estado grave na UTI. Vamos, nesse instante, mentalizar as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, indo até esse anjinho e levando todo o auxílio que ele necessita para o seu reabilitamento, para o seu refazimento, para que ele volte ao convívio da família. O João Carlos, também para João Carlos Silveira, que tem problemas psiquiátricos, então a espiritualidade amiga possa envolvê-lo, trazendo paz e harmonia ao seu íntimo. E para Onésio José Silveira, pela recuperação de uma cirurgia que ele fez no joelho, pedindo novamente às equipes do Dr. Bezerra de Menezes que possam levar o auxílio que esse irmão necessita. E para Vera, Luciano Silveira, para amparo e cura da nossa irmã. Então, que todos esses irmãos sejam envolvidos nas nossas energias. Pedimos, então, às equipes espirituais que possam levar o que cada um deles necessita neste momento.
Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Ah, Então, pessoal, a Maria, perdão, tem mais uma aqui que botou, a Maria Luísa Poleza Medeiros, pede vibrações de paz, amor e luz para Stephanie Giraldi. Ela está em recuperação também. Que assim seja. que assim seja. Então, agradecidos mais uma vez, que essas vibrações possam chegar a todos esses nomes que foram lidos, e que agora a gente vai fazer o passe coletivo, lembrando que é opcional, e o que vai trazer um bom resultado para esse passe coletivo é o nosso pensamento e nosso sentimento. Imaginando que toda a espiritualidade está em nossos lares, está nos amparando. Então, nós trabalhadores estaremos colocando as nossas mãos para o alto, buscando essa ligação e esse amparo da espiritualidade, estaremos projetando em todas as pessoas que estão aqui conosco essas boas vibrações. Então, assim, vamos nós colocando nossa mão para o alto, sentindo nossas mãos se energizarem com o amparo da espiritualidade, com todos os mentores que sempre nos auxiliaram, os tratamentos espirituais da casa, Seara de Jesus, que assim possamos senti-los aqui em nossos lares, para auxiliar também nossos irmãos, energizar, trazer o bálsamo que cada um precisa. E assim então vamos sentindo essas energias abastecerem. E assim então vamos projetando as mãos para frente, imaginando todos os nossos irmãos que possam estar recebendo essas boas energias, energia que os nossos mentores, as equipes espirituais sabem da necessidade de cada um, de cada irmão que está aqui conosco, que essa energia possa abastecê-los, fortalecê-los, sentindo todo este amparo da espiritualidade, sentindo amor. E assim, então, agradecidos, vamos dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Seja. Foi. Então, que a gente possa estar novamente reunidos na próxima terça-feira, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Caso alguém ficou com alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, pode só ativar o áudio. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos.